Bem, viu? Olha, diversos alimentos a gente sabe, né, que podem provocar algum tipo de reação alérgica. Os alimentos que mais nos expõem a essas reações ao serem consumidos, a soja, o trigo, alguns cereais e o leite bovino. A proteína presente nesses alimentos é a principal responsável por desencadear essas reações alérgicas. Sobre isso, então, que a gente vai conversar agora com a nutricionista Flávia Cel. Seja bem-vinda, Flávia. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Então, olha só, a gente teve, inclusive, esse assunto foi um pedido de uma telespectadora que mandou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp e olha só a mensagem dela. Ela disse que tem um bebê, né, e o bebezinho dela tá com uma alergia ao leite e aí ela quer saber, tem umas manchas vermelhas aparecendo que parecem picadinhas de inseto e fica de 1 a 2 dias, ele depois some. Isso pode ser já uma reação da alergia de alguma coisa que ele comeu, que usou, talvez, Flávia? Pode sim, mas ela não tem como fazer um diagnóstico sozinha, né? Claro. Essa criança precisa ser passada por vários testes, exames sanguíneos, testes de contato, para daí a gente poder chegar a um diagnóstico bem correto acerca disso. Mas assim, com certeza, porque a alergia, ela pode desencadear desde urticárias, né, dermatites, problemas respiratórios, problemas digestivos, então tá tudo associado a isso. Ah, muito bem. E aí, o que mais tem dado reação? O que tu tem percebido, talvez, no consultório? Realmente a questão do leite, enfim, o que tá acontecendo? Na verdade, assim, ó, é comum, não é uma situação rara, mas assim, ó, a tendência da alergia à proteína do leite, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, que a alergia à proteína do leite e a alergia e intolerância à lactose são coisas diferentes, né? Uhum. No caso, provavelmente o bebezinho tem uma alergia à caseína, que é a proteína do leite, tá? A lactose é o açúcar do leite, é uma coisa completamente diferente, tá? E a alergia à caseína, a essa proteína do leite, ela tende, na maioria das vezes, a passar, tá? A normalizar a partir dos 3, 5 anos de idade. Então, geralmente, é provisório, não é uma situação definitiva. Ó, inclusive, a mamãe Viviane, que foi quem pediu essa abordagem aqui pra gente, ela está escrevendo aqui agora, diz que, inclusive, segue você nas redes sociais aqui já para tentar entender e está agradecendo por a gente estar abordando o assunto aqui hoje. Mas, então, assim, ó, quando é a proteína bovina, quer dizer, se estende para carne, daqui a pouco uma roupa feita de couro, natural? Na verdade, assim, ó, a alergia à proteína da carne, a carne, geralmente a pessoa se estende aos lácteos, né? Então, quem tem alergia à proteína da carne, ela tem que evitar desde o consumo de carne e isso assim, ó, a gente já estende a ovinos, tá? Ovinos, caprinos, exatamente. Então, assim, ó, a pessoa que tem alergia à carne bovina, ela não pode consumir bovinos, caprinos, né? E se estende ao leite e derivados também. Então, tem que tirar da dieta derivados lácteos, né? Então, iogurte, manteiga, creme de leite, todos esses derivados do leite também. Tá bem associado, tá bem relacionado uma coisa à outra. Viu? E eu já gravei uma vez foi o menininho Joaquim, que ele, pequenininho, 3 anos, acho que ele tinha na época, ele com essa alergia à proteína, então assim, os pais contavam que não podia lavar o meu prato e usar a mesma esponjinha para lavar o prato dele, que ele já passava mal, já tinha reação. É tão sério assim, traços, Flávia? exatamente, Nossa. a gente chama de traços, né? Sim. Não pode ter traços de leite. E a alergia, gente, ela tem porque a intolerância, o organismo tem dificuldade em digerir aquilo. Por exemplo, intolerância à lactose. O organismo tem dificuldade em digerir a lactose. Geralmente produz menos lactase, que é a enzima que digere a lactose. Tem dificuldade, mas dá jeito. Dá jeito, né? A gente tem como repor isso, a gente já encontra uma série de produtos isentos de lactose, existe graus de sensibilidade, então é uma coisa bem mais tranquila, mais leve. A alergia, o organismo, num linguajar mais simples, ele entende que esse produto, esse alimento é um intruso, é um corpo estranho, então ele precisa
combater aquilo. Então, pode evoluir até para um choque anafilático. Nossa. É uma coisa bem séria, né? Que é parecido com as pessoas que não podem, por exemplo, que não podem consumir camarão, né? Crustáceos em si. Então, você pode ver se de repente até um suplemento alimentar que tenha traços, a pessoa vai passar mal. A alergia, ela é grave. Só que para acalmar a mamãe em casa, ela tende a desaparecer, tá? Ela tende a normalizar. E pelos 3, 5 anos, por volta dos 3, 5 anos, ela tende a ir normalizando. Ai, que boa notícia. Exatamente. Nossa. Bom, só com esses cuidados da alimentação, não precisa um tratamento com medicamento? Não. Geralmente só a gente vai ter que ajustar essa rotina, né? No caso da intolerância é bem mais tranquilo, no caso da alergia é uma coisa mais grave, porque, por exemplo, a mãe que está amamentando, ela não pode nem consumir, então, entendeu? O leite, os derivados, carne, então é bem complicado, é uma coisa assim bastante traumática. Sim, né? Imagino. E já dá para identificar desde bebezinho, então, para ter cuidado com a geralmente acontece nessa faixa ali do bebê, ali da primeira infância. Aí depois, ali por volta dos 3, 5 anos, tende a normalizar e desaparecer. A intolerância é o contrário. A intolerância a gente consegue diagnosticar geralmente maiorzinho e daí tende a se estender. Para a vida inteira. Para a vida inteira. Inclusive, a intolerância, o que ela tem, a gente tem ouvido adultos relatando, descobri agora que sou intolerante e tal. Quer dizer, não tem uma fase da vida aí para aparecer. Não. Geralmente a intolerância é mais tardia, a gente descobre mais tardia. E a alergia à proteína, à caseína, ela é ali quando é bebezinho. E aí ela tende a normalizar, né? Mas assim, a gente tem que cuidar, porque às vezes assim, como o leite, os lácteos, eles são proteínas de digestão mais lenta, né? A caseína em si, ela é uma proteína de digestão mais lenta. As pessoas que não têm o hábito de consumir, por exemplo, eu não tenho o hábito de consumir leite e derivados do leite. Então, quando eu consumir, é normal que eu tenha um desconforto, tá? E na maioria das vezes, esse desconforto está mais relacionado ao fato da pessoa não ter uma rotina, não ter o hábito, do que ser intolerante propriamente dito. Entendido. Né? Entendido. Olha só, tem uma mãezinha aqui perguntando sobre o leite de caixinha. Pode dar anemia para a criança? O bebê tem 11 meses e aí o pediatra falou isso, né, sobre o filho e ela ficou bem preocupada. Eu prefiro, assim, os leites na versão em pó, né? Em pó. Eu prefiro. Assim, a gente sabe que existe essa questão de adulterar leite, tudo isso. Então, adquirir marcas, assim, mais conhecidas, mais renomadas e pegar a versão em pó. Eu não precisa ser necessariamente a fórmula, porque veja bem, fórmula em pó e leite em pó tem diferença, né? A fórmula, aquela que a gente dá, que no mercado geralmente vem o nome fantasia e daí tem 1, 2, 3, que é para a fase do crescimento da criança, essa aí, o nome já diz, é uma fórmula. Então, assim, se você for olhar, tem maltodestrina, que é açúcar, tem algum tipo de gordura, óleo de canola, então é uma fórmula, é um composto que é para nutrir esse paciente. Então, ele não é leite, entende? E aí tem açúcar, você já está dando açúcar desde cedo para a criança. Então, procurar o leite em pó é diferente. Tá. A Viviane, inclusive, ela que fez a sugestão aqui do assunto pra gente, ela está perguntando se tem alguma coisa que causa essa alergia. E é a dúvida de uma outra mãezinha, inclusive, se é hereditário, como é que se desenvolve isso no organismo? Como toda alergia, é uma resposta do organismo a determinado alimento que você vai consumir, né? E assim, as alergias são bem curiosas, porque isso a qualquer, tá, gente? A qualquer alimento, por exemplo, a um pigmento de uma fruta, alguma coisa assim, tá? De um alimento. Então, a alergia, você pode ter consumido determinado alimento a vida toda, tranquilo, não aconteceu nada, e de repente hoje eu consumi e deu uma reação alérgica. Daí, de repente, daqui a uns tempos, volta a normalizar. Então, isso pode acontecer, bem característico da alergia, tá? Exatamente. Então, não dá para desesperar, porque isso pode durar muito tempo, como pode ser pode ser abreviado, pode ser uma situação só. Entendi. Inclusive, essa mãezinha que pediu aqui se é hereditário, olha só, ela tem um filho de 5 anos que com 5 anos ele conseguiu se curar da alergia do leite. Olha que legal. Nessa faixa etária. E aí, mas ele continuou com a alergia à clara do ovo. Agora ela tem uma segunda filha que está com 6 meses e descobriram agora a alergia à clara do ovo. E aí ela está pensando, será que ela vai ter a alergia da proteína do leite também? Porque o maiorzinho já teve, então essa dúvida, né? Se é hereditário. Não necessariamente.
tá? E você viu que a alergia dele normalizou, teoricamente se curou a partir ali dos 5 anos, né? Que ela comentou, né? Sim. Nessa faixa etária tende a passar. Então, vai se bater um pouquinho, vai ser muito difícil ali a primeira infância, ali os primeiros anos, mas a tendência é normalizar. Tá, e aí essa da clara do ovo... É mais difícil? É mais difícil. Mais danado. É mais difícil. E mais danado, né? Apesar que hoje em dia a gente consegue, digamos que planos B para a gente contornar a situação. Mas é mais complicado. A gente tem que ter um cuidado o tempo inteiro, né? Sim. Porque, na verdade, assim, ó, qual o tratamento? É exclusão. Não tem como. Então, tem que excluir todo no caso, por exemplo, quem é alérgico à carne bovina, vai ter que excluir carne bovina, vai ter ovelha, que o pessoal gosta, e os lácteos. Então, abre corante caramelo. Então, assim, ó, que tem lá naquele refrigerante, né? Todo mundo que gosta. é bem comum. Então, assim, ó, isso que tem que cuidar, entendeu? É exclusão, então tem que ter esse cuidado. É criado uma rotina, você descoberto os produtos que não tem, aí é mais fácil. Você sabe que pão tem que ser esse, por causa do corante, e assim vai indo, tem jeito, vai ajustando. Sim. Mas o começo, por isso que é essencial um profissional para direcionar, entendeu? Para detectar bem, fazer os exames de sangue, os exames necessários, né? Os testes, detectado isso, para encaminhar para as coisas se tornarem mais tranquilas, né? Tá, legal. A gente tem várias perguntas aqui,